A todos para o início efetivo dos nossos trabalhos, para que a gente possa nos acompanhe numa prece. Vamos fechar por alguns momentos os nossos olhos físicos, liberando a força do pensamento, do espírito, esquecendo por um momento os nossos problemas do dia a dia, que sabemos são tão importantes, às vezes até nos tiram o sono, mas que nesse momento nós vamos deixá-los de lado e formar em nossas mentes a imagem do Divino Mestre Jesus, ao qual dirigimos nossos pensamentos em profundo agradecimento por nos dar a oportunidade da vida e tão carinhosamente cuidar desse nosso planeta, que às vezes se apresenta tão cheio de coisas para resolver, parecendo às vezes até caótico, mas que temos a certeza que o Divino Mestre está conduzindo na melhor direção para o nosso progresso. Muito obrigado, Mestre amigo, pela sua imensa bondade. E auxilia-nos, Mestre, permita que teus mensageiros estejam conosco sempre e que nós, por nosso lado, tenhamos forças para estarmos sempre receptivos às sugestões deles, para que cada dia possamos aprender um pouco mais, aplicar essas lições no nosso dia a dia, construindo harmonia em nossos lares, sempre sintonizados com os espíritos do bem, respeitando e amando a todos dessa humanidade como irmãos, filhos de um mesmo Pai. Enfim, Mestre, te agradecemos novamente, pedimos que fique conosco hoje e sempre, e pedimos também a tua permissão para iniciarmos o nosso trabalho dessa tarde. Muito obrigado e que assim seja. Hoje nós temos a satisfação de ter conosco a companheira de ideal espírita, Glecy Muxfeld. Já peço desculpa pela pronúncia, que provavelmente está errada. Trabalhadora do Centro Espírita Luz do Caminho de Penha, já conhecida nossa, que hoje vai nos falar sobre a cremação na visão espírita. Que Jesus te ilumine. Obrigada. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nessa tarde maravilhosa em que nos propomos a vir até esta casa abençoada para ouvirmos um pouquinho mais sobre as lições que o nosso Mestre nos trouxe. Talvez possa parecer emblemático a gente vir falar sobre cremação na visão espírita e nos referir às mensagens de Jesus, mas tem tudo a ver. Se nós formos rever as parábolas compiladas pelos evangelistas em todo o Novo Testamento, do primeiro ao último capítulo, nós vamos encontrar em todas as mensagens aonde Jesus se referia à vida futura. Em todas. Nenhuma delas deixa de referir a certeza da vida futura, a imortalidade da alma e a possibilidade incontestável da comunicação dos nossos queridos espíritos que sobrevivem e vivem no mundo espiritual, conosco que habitamos ainda um mundo material. Então, além de Jesus nos deixar muito claro a grande lei de justiça, amor e caridade, ele vem nos falar desses 3 tópicos muito importantes para que a gente possa refletir. Por que estamos nesse planeta? Por que sofremos? Da onde viemos? Para onde vamos? Estes questionamentos, com certeza, nos dirigirão
a questionamentos sobre as respostas disso. Aonde eu vou encontrar estas respostas que vão satisfazer a minha sede de conhecimento? A doutrina espírita é uma fonte segura. E para que a gente possa tocar nesse ponto tão importante, que é a imortalidade da alma, a certeza da vida futura, nós temos que lembrar do momento da morte. E ela tem que ser para nós uma realidade. Não pode mais ficar compreendida num círculo pequeno de um mito, de um tabu, de algo que nós preferimos não falar. Porque a única certeza que nós temos realmente é a morte. Ninguém pode garantir o que vai lhe acontecer, nem daqui uma hora, nem daqui um dia, nem daqui um ano, nem daqui um mês. Mas todos nós sabemos que uma hora nós iremos deixar esse corpo aqui na terra, para então adentrar o portal do mundo dos espíritos. E se eu tenho uma alma imortal, eu não preciso ter medo, porque eu já vivia, aqui aportei, mas vou voltar à minha verdadeira pátria, deixando de ter um corpo carnal. Quem sabe volte novamente a ocupar um corpo carnal, depende da necessidade de cada um. Mas temos sim que falar da morte, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, o senhor Allan Kardec cita, neste capítulo, ele denomina como sendo estranha moral, porque tem algumas parábolas de Jesus que soam para nós muito estranhas, que muitas vezes não as compreendemos, e a doutrina espírita nos esclarece. E é neste capítulo que a gente vai abordar para subsidiar um pouquinho a nossa fala de hoje. Então Lucas, o evangelista, ele fala que Jesus, nas suas pregações, ele tinha muito pouco tempo. Ele tinha 3 anos só para pregar. Então ele aproveitava de tudo que era possível, através dos exemplos da vida cotidiana daquele povo, ainda muito arraigado à matéria, ao orgulho de castas, à vaidade, às práticas exteriores. Ele se apegava a tudo para tentar abrir um pouco a mente daqueles seres, para que eles pudessem compreender as suas palavras, os seus ensinamentos e aquilo que ele praticava. Porque ele não escreveu nada, mas ele praticava tudo aquilo que ele falava. E então, nesta citação do capítulo 23, nós vamos encontrar Lucas dizendo que Jesus, ao pregar, ele chamava as pessoas: se vocês querem alcançar o reino dos céus, larguem tudo que têm e me sigam. E então as pessoas, é claro, se esquivavam desse convite, exceto os apóstolos que largaram tudo e seguiram Jesus. Há que se considerar que eles tinham um compromisso já pré-determinado antes da reencarnação deles com Jesus. Então ficou mais fácil o convite ser aceito. Para os demais ficava difícil aceitar aquele convite. E é nesta passagem que Lucas então se refere àquele indivíduo que diz: mas Senhor, o que eu devo fazer para chegar ao reino dos céus? Olha, vende tudo que você tem e me segue. E ele diz: ai Senhor, então antes deixa eu ir cuidar dos meus bens. É claro que quando a gente volta as costas para cuidar dos bens, a gente não vai mais seguir Jesus.
Em seguida, no mesmo capítulo, nós vamos encontrar um outro cidadão que faz o mesmo questionamento a Jesus. E então Jesus diz a ele chega, aliás, a Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer para te seguir? E então Jesus diz: larga tudo, vem e me segue agora. E ele diz: Senhor, mas eu tenho que voltar porque eu tenho que enterrar o meu pai. E Jesus novamente aproveita-se daquele momento e diz: deixa os mortos que enterrem seus mortos. Será que naquele momento Jesus estava alertando aquele homem que ele não deveria ter compaixão e fazer um enterro digno ao seu pai? Claro que não. Jesus, naquela bondade, naquele amor infinito, é claro que ele não queria dizer isso. O que ele queria realmente dizer era alertar aquele jovem e a todos aqueles que ouviam naquele momento de que a vida espiritual é realmente a verdadeira vida e que é a vida normal de todos nós. Que aquele homem não ficasse apegado à necessidade de enterrar, porque na verdade quando nós fazemos isso, nós queremos aguardar a hora da divisão dos bens. É a matéria que nos apega. Então, quando Jesus se reporta assim, meus irmãos, novamente ele está nos lembrando de que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. É a ela que nós devemos procurar resguardar, é a ela que nós devemos procurar alimentar dentro de nós, porque ela é que nos vai dar a verdadeira felicidade, quando deixarmos o corpo carnal, que também não podemos levar junto, fica aqui. Então, a cremação na visão espírita vai nos mostrar, meus irmãos, que nós devemos refletir sobre qual a melhor forma de dar destino aos nossos restos mortais. Vivemos um momento muito crítico, aonde agredir a natureza, o meio ambiente, hoje é complicado. Então a gente deveria começar a refletir, para que não venhamos a contribuir com deixar os nossos restos mortais para contaminar o ambiente. Eu vou tentar mostrar para todos qual seria a melhor forma da gente destinar o nosso corpo material. Vamos lá. Então nós vamos encontrar que aqui no Ocidente, a inumação ou o enterro comum tradicional é o mais praticado e consiste no sepultamento do cadáver em campos, geralmente cemitério da comunidade, o que já está crítico, porque tem muitas cidades em verdadeiras situações difíceis de resolver, porque eles precisam desapropriar um determinado local, tem que ser grande, para poder abrigar todos aqueles que desencarnaram. E quem quer hoje ter um cemitério ao lado da casa, ou ao lado de uma empresa, não é verdade? É difícil. Então, é um problema para a administração pública resolver. Já no Oriente, a cremação é o ritual mais praticado. Consiste no ato de incinerar o cadáver, reduzindo-o a cinzas, colocado em urnas, e em seguida sepultadas ou esparzidas num local previamente determinado, quer seja num bosque, num jardim, no mar, num lago, não é? Então fica para a pessoa decidir o que quer que se faça com suas cinzas, ou a família guarda, né? Acho que foi o Jorge Amado e a Zélia Gattai que optaram por derramar suas cinzas numa árvore muito frondosa que eles haviam
plantado no jardim da sua residência lá na Bahia, né? Então nós também podemos fazer isso, escolher. As opiniões são múltiplas e todas elas são respeitáveis. Como não poderia deixar de ser, a doutrina espírita respeita todas as decisões. O propósito nosso é tentar esclarecer um pouco, mas cada um é, vamos dizer assim, passível de fazer as suas próprias escolhas, né? Então, nos últimos tempos, em todo o continente europeu, tem sido encontrado vasilhas do período neolítico, pedra polida, cheias de cinzas dos indivíduos daquela época. Esses indícios revelam que a cremação já era praticada nos primórdios da civilização terrena. Com o decorrer dos séculos, a cremação foi se tornando prática consagrada nas civilizações mais adiantadas da antiguidade. Então, veja, não é de hoje a cremação, ela é muito antiga. Lembro-me muito bem que num período em que eu trabalhei numa empresa no interior do Paraná, nós estávamos fazendo a limpeza de uma área de rochas, e para limpar aquelas rochas nós precisávamos de um equipamento especial. E depois, com a limpeza, nós iríamos detonar aquelas rochas. E a minha responsabilidade era exatamente essa: perfurar as minas, colocar a dinamite e os cordéis e fazer então a detonação daquela rocha. Então vistoriávamos a região e nos deparamos com uma máquina que bateu em algo que deveras nos chamou a atenção. Eram urnas da época indígena. Esta cidade é Guaíra, no interior do Paraná, e lá houve uma comunidade muito grande de indígenas. E então, olha o que nós nos deparamos. Eles, dentro daquelas urnas, que eram vasos trabalhados, entalhados no barro, havia corpos em posição fetal. Então, quando havia desencarnação, antes que esfriasse, eles colocavam em posição fetal e esculpiam com o barro aqueles vasos ao redor daqueles corpos. E depois enterravam. Quer dizer, eles já se preocupavam em não contaminar o meio ambiente. Então veja que aquela época, por mais selvagens que fossem aqueles povos, aqui no Brasil, eles já tinham esta preocupação com o meio ambiente. Então é muito mais comum do que a gente pode imaginar a prática de se preservar o meio ambiente. Estudiosos concluíram que com a eclosão da religiosidade, o fogo passou a ser utilizado em rituais religiosos e entre esses estava a incineração de cadáveres. Predominava, porém, a crença que ao queimar o cadáver, com eles eram queimados todos os defeitos daquela alma. Olha só, e ela se libertaria definitivamente do corpo, chegando ao céu purificada, e não retornaria à terra em forma de aparições para assustar os vivos. Era a crença deles, respeitável, né? Portanto, desde os mais remotos tempos, o ato de cremar cadáveres tem sido praticado por alguns povos como a melhor maneira de dar destino aos corpos físicos após consumada a morte. E este costume constituiu regra na Grécia primitiva e entre os romanos também. E nos dias de hoje é comum em diversas regiões do planeta, principalmente a Índia. A Índia é a que mais segue o hábito da cremação. A cremação lá na Índia se dá em ambiente aberto. O velório acontece enquanto o cadáver queima, mas há um problema muito sério com essa incineração dos cadáveres, porque a Índia está dividida em castas, e a casta mais inferior, que seriam os Dalits,
Eles não têm dinheiro suficiente para comprar madeira para queimar seus afetos. Então eles compram a madeira que o dinheiro que eles têm no momento pode pagar. E então, quando se procede à incineração dos seus cadáveres, às vezes a madeira não é suficiente para queimar tudo. E então eles lançam aqueles corpos semi-queimados no rio Ganges, porque eles acreditam que ali haverá a consagração da purificação daqueles seres. É uma crença deles, mas com isso eles contaminam o Ganges e todo o meio ambiente. Se alguém visitar a Índia e for ao Ganges, vocês vão encontrar restos de ossos por toda a extensão do Ganges, o que é tétrico e com alto poder de contaminação, inclusive das águas do rio Ganges. Então, segundo alguns pesquisadores, o processo crematório através de fornos começou na Itália. Lá é que começaram, então, a criar sistemas mais adequados para a cremação. O processo atual de cremação, ele se dá mais ou menos desse jeito, quer dizer, mais ou menos não, exatamente desse jeito. Então, ele tem uma série de ritual a seguir. Começa com um cerimonial de despedida. Alguém aqui já assistiu? É assim, né? Primeiro vem um cerimonial de despedida, depois vem o adeus, depois vem a retirada de tudo que é metal. Então, se o desencarnado tem alguma peça de metal, é retirado. Prótese, ouro, tudo é retirado e devolvido à família. O caixão, inclusive, é retirado, as alças, tudo que contém metal é retirado. Depois vem o momento da cremação, ou não, vai depender do quarto passo, que seria colocar em câmara fria. Às vezes pode-se dar isso necessário quando a família espera por algum familiar que não se encontra, que mora mais longe e está por chegar. Ou ainda quando há uma proibição judicial, porque há alguns casos em que é por ordem judicial não se proceder à cremação imediatamente. Então, se a família preferir, deixa-se em câmara fria. Depois vem o momento da cremação, aonde se coloca, então, o caixão com os despojos num forno, e então se dá a cremação. O importante desta cremação é que não há fumaça e nem odor. A câmara primária é o local onde é feita a queima do corpo. Este processo libera gases que são sugados e são queimados na câmara secundária, a uma temperatura de 1.200 graus centígrados. Então, não fica resíduo tóxico, nem para o ambiente, vamos dizer, da nossa atmosfera, e nem para o meio ambiente. Então, isso é que é importante. E existe tecnologia para isso, sim. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhei numa grande empresa em Curitiba, eles já tinham esse processo de lavar os resíduos do produto de queima da nossa caldeira, daquela empresa onde eu trabalhei. Então, havia um chuveirão enorme que ele lavava todos os resíduos e mandava para o meio ambiente depois, para a atmosfera, somente aquilo que já estava desprovido das partículas que poderiam contaminar a atmosfera e o meio ambiente. Então, essa tecnologia já é antiga, não é tão nova assim. E por último, então, se dá, no final, o que resta das cinzas, que vai em urnas e é entregue à família para dar o destino que ela preferir. É assim que acontece o processo de cremação. E isso é lei. E consta dos registros públicos a Lei 6.015, de 1973, que a cremação só será efetuada após o prazo legal de 24 horas. Então, antes não pode ocorrer a cremação. Pode ocorrer depois, não antes.
contados a partir do falecimento e desde que sejam atendidas as exigências prescritas. E essas exigências são essas: devem ser observadas as orientações contidas no inciso 2º do artigo 77 da Lei 6.015/73, quais sejam: existir manifestação em vida da vontade de ser incinerado ou quando há interesse da saúde pública, caso de alguma doença altamente contagiosa. O atestado de óbito deve ser firmado por 2 médicos ou por um médico legista. E nos casos de morte violenta, quer seja crime, acidente ou suicídio, deve ser submetido antes à autorização judicial, que nem sempre é dada naquele momento. Pode demandar um período, às vezes, até longo, depende muito da investigação. Então, mesmo nos países que adotam a cremação do corpo, isso não é imposto. A lei diz que pode, mas não é obrigatório. Cada pessoa escolhe, de acordo com a sua consciência, se ele quer, após a morte, ser sepultado ou se quer ser cremado. Isso é de cada um. Não há precisão de quando começou o processo de sepultamento de cadáveres. Porém, é certo que ele ganhou força por causa do dogma da ressurreição, adotado pelos movimentos religiosos cristãos uni-encarnacionistas, principalmente o catolicismo e o protestantismo. Então, com a teoria da ressurreição, eles passaram a preferir enterrar do que cremar. Então, foi por força das religiões que isto foi adotado como uma prática mais comum. Como sabemos, houve um tempo em que a religião católica apostólica romana, ela se sobrepôs única e de forma, às vezes, até cruel, como a única religião que poderia ser praticada. Depois de Martinho Lutero, então, houve um rompimento com essa verdade absoluta e passou a se fundar outras religiões cristãs, e hoje nós vemos protestantes, batistas, evangélicos, mas todos são cristãos, né? Todos têm a mesma origem. Então, em 1963, o Papa Paulo VI apresentou uma certa abertura para a cremação. Porém, ele não se posicionou claramente quando ele se expressou que não proibia a cremação. Ele recomendava aos cristãos o piedoso e tradicional costume do enterro, mas podia cremar quem quisesse, mas ele não tomou partido. Porém, com o ritual das exéquias em 69, no capítulo das encomendações, que vigora desde 1º de junho de 1970, passaram a ser permitidos ritos eclesiásticos aos cristãos que eram favoráveis à cremação. Então, a Igreja Católica passou a se posicionar mais firmemente sobre a cremação. Com isso, diminuíram as barreiras religiosas que até então existiam. Porém, ainda paira uma nebulosa preocupação de que a alma, o espírito, possa sofrer algum efeito em decorrência da incineração do corpo. E é isso que nós vamos tentar mostrar para todos vocês, meus queridos, que não precisamos ter essa preocupação, tá? Em geral, um corpo sepultado leva de 1 a 2 anos para se decompor totalmente. Mas esse tempo pode variar dependendo das condições do ambiente em que se encontra aquele cadáver. E essas condições podem ser próprias daquele que desencarnou ou do meio ambiente em que ele se encontra. Por exemplo, alguém que às vezes
desencarna num processo doloroso de estar coberto de chagas, de pústulas, de feridas, o processo de decomposição se dá muito mais rapidamente. Aquele que já tem um corpo mais conservado, então haverá um maior tempo de decomposição. Quando há uma desencarnação, onde o corpo permanece em regiões muito frias, também o processo de decomposição é mais lento. Haja vista que eles têm encontrado restos, ou às vezes o corpo intacto, não só de seres humanos, como de animais, por séculos, por milênios. Então, os lugares mais frios, com certeza, eles conservam melhor os corpos e a dificuldade de decomposição é mais lenta, né? Há mais dificuldade. Portanto, meus irmãos, não há uma consistência científica que justifique o dogma da ressurreição. As moléculas que compunham o corpo começam a se decompor em átomos variados, quer sejam carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, que são os elementos químicos mais em profusão que compõem o nosso corpo, entre outros em menor quantidade. Mas os mais importantes são esses. Assim que vamos dizer, a morte troncoencefálica é confirmada por médicos, imediatamente já começa o processo de decomposição, de desagregação. E então aquilo que veio do pó volta para o pó, não é verdade? Porque a Terra também é composta desses mesmos elementos químicos aqui. E então não é difícil a gente constatar que aquilo que nós fomos vai compor o ar que respiramos, vai revigorar a planta que cresce, os alimentos que ingerimos, num processo cíclico de que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Como dizia Lavoisier há muitos séculos atrás. Não é verdade? Então, o processo da ressurreição já ficou comprovado cientificamente que não existe. Então não tem por que mais nós querermos somente partir para o enterro e nos recusarmos à cremação, porque a ressurreição não existe. Não existe a mínima possibilidade de que aqueles elementos que voltaram para a Terra possam se juntar novamente e então ressurgir do nada. No dia do juízo final, né? Essa é a promessa. Então vamos ver um pouquinho o que diz a Organização Mundial de Saúde. A vida média dos seres humanos varia entre 70 e 90 anos. A expectativa de vida até 2050, numa projeção já, vamos dizer assim, um pouco antiga, é que ao ano 2050 nós teríamos uma expectativa de vida de 81,3 anos. Já está obsoleta, porque nós sabemos que parece-me que já temos aí algo que nos reforça a ideia de que a nossa expectativa de vida hoje, 2017, já é 87 anos, não é verdade? Então veja que as coisas evoluem numa celeridade, às vezes a gente não consegue acompanhar. Portanto, meus irmãos, disso pode-se deduzir que no globo terrestre, a cada 90 anos, morrem ou desencarnam todos os seus habitantes. Não temos dúvida disso, né? A cada 90 anos se renova toda a humanidade. Isso é importante. Assim, bilhões e bilhões de corpos vão ser sepultados no solo e vão produzir necrochorume, que é o líquido dos cadáveres. E uma coisa interessante, a maioria dos cemitérios ficam aonde? Em lugares altos, não é verdade? Observem as cidades, todas têm o seu cemitério em lugar alto. Portanto,
Os sanitaristas têm alertado sobre o risco do necrochorume contaminar os lençóis de água e disseminar várias doenças. Porque aqui está o Campo Santo, né, o cemitério, os rios aqui embaixo, os poços, sejam artesianos ou não, e o necrochorume correndo aqui, contaminando até os aquíferos freáticos. Então, é muito sério isso. Nós temos que começar a refletir sobre esta situação. Isso é preocupante. Os sanitaristas já têm advertido a toda a administração pública sobre este grave problema. Quem sabe que quantas doenças que pegam de surpresa até estes próprios sanitaristas, não seja já doenças oriundas desta contaminação dos nossos lençóis freáticos. Temos que começar a pensar. Para os ambientalistas, dentre os rituais pós-morte, a cremação é o modo mais ecológico de retornar ao pó. E feita de maneira correta, a queima dos corpos libera apenas água e gás carbônico em pequenas quantidades, já que os resíduos tóxicos ficam retidos em filtros de ar. Além disso, a cremação dispensa armazenamento de resíduos e não ocupa terrenos. Então, isso é uma informação importante. Olha aqui, meus irmãos, uma pessoa com 70 quilos de massa se transforma de 1 a 2 quilos de cinzas, enquanto sobre a terra a decomposição pode durar até 2 anos e deixa cerca de 13 quilos de ossos para a posteridade. Então, isso é preocupante. Não é verdade? Será que teremos em breve tempo, lugar para todos esses corpos? Então, refletindo, sepultar ou cremar? Vamos ver a visão materialista e a visão espiritualista da situação. Se a gente tiver esta visão do que diz o materialista, do que diz o espiritualista, fica mais fácil a gente se situar aonde a gente está, para poder tomar uma decisão posteriormente. A visão do materialista é esta. Para o materialista, morreu, acabou. Não tem nenhuma preocupação se o corpo físico vai ser sepultado ou cremado. Nascer, morrer, berço, túmulo, começo, fim. Ponto final. Não é esta a visão materialista? Quer dizer, eu não vim de nenhum lugar, o meu espírito nasceu na concepção, junto com o meu corpo, e vai acabar junto com o meu corpo na hora em que eu desencarnar. Essa é a visão materialista, ponto final. A visão espiritualista diz assim: todo espiritualista acredita na imortalidade da alma. Não precisa ser espírita, viu, meus irmãos? Basta ser somente espiritualista. Já tem esta visão. Existia antes, nasce, morre, continua existindo depois. E eu quero afirmar aqui, sem medo de errar, que todas as religiões cristãs são espiritualistas. Porque se a religião católica, como exemplo somente, ela diz que nós precisamos orar por aqueles que partiram, é porque alguma coisa sobreviveu. Porque senão eu não preciso orar. Correto? Então, ele tem uma visão espiritualista. Então, qual é o motivo que leva os espiritualistas a ter receio da cremação? Se nós temos esta certeza que eu existia antes, que eu vou nascer novamente, que eu vou morrer mais uma vez e vou continuar existindo depois, por que eu tenho medo? Concordam comigo? É esta palavrinha aqui que destrói a nossa espiritualidade, que contamina em nós a certeza da vida futura, que Jesus nos deu a certeza.
que nos deixa dúvidas sobre a imortalidade da alma e sobre a possibilidade do intercâmbio entre os daqui e os de lá. É o apego. Mas não é um contrassenso que os espiritualistas terem apego à vida material enquanto acreditam na imortalidade do espírito? Porque os materialistas serem apegados à vida material pelo fato de não acreditarem na vida após a morte até se justifica. Mas o que justifica o apego dos espiritualistas? Senão a materialidade que ainda vige dentro de nós de forma muito imperiosa, a comandar em nós os instintos mais primários. Só o apego, somente ele. Então vamos lá. Qual seria a visão espírita sobre a cremação? No livro Céu e Inferno, quando o senhor Allan Kardec vem dissertar sobre o passamento, no item 3 e 13, ele diz assim, item 3, após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela por insulada, nada experimenta da destruição orgânica. A palavra-chave está aqui, ó. Quando a alma está insulada, quer dizer, quando ela sabe aquilo que ela quer. Ela está fechada naquilo que ela acredita, né? No item 13 diz assim, para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é igual a um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suave. Por que nós nos preocupamos tanto então com a morte? Se somos seres bons, se temos a lei de justiça, amor e caridade, conforme Jesus nos revelou, por que o nosso medo? Vamos pensar nisso. Vamos entender um pouquinho o complexo humano. Teoricamente, o senhor Allan Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ditado pelos próprios espíritos, ele nos fez esta revelação, que o homem é um ser trinário, composto de espírito, perispírito e corpo físico. Espírito é centelha divina, portanto luz, complementando o que Jesus disse lá atrás, deixai brilhar a vossa luz, vós sois deuses. Perispírito é o elo interexistencial, é a parte semimaterial, é aquilo que reveste o espírito, para haver a possibilidade desse espírito encarnar no corpo físico. Por quê? Porque o espírito, ele vem de uma vibração energética muito elevada, muito alta. Não existe possibilidade dele ocupar um corpo material como o nosso, ao qual ainda nós nos arrastamos, porque nós estamos presos praticamente à gravidade da Terra, não é verdade? Como é que esse espírito de alta frequência energia vai ocupar um corpo matéria bruta? Não tem possibilidade, porque a intensidade dessa vibração energética, ela desagregaria o corpo físico, dada a velocidade da energia. Vocês já ouviram falar em descenso energético? Descenso energético é um termo científico, usado tecnicamente pelos estudiosos da energia hidrelétrica. E ele diz assim, numa usina hidrelétrica se gera 600 mil volts. Essa energia sai dali e vai para uma estação que vai chegar lá a 300 mil volts.
porque eles vão dividir em 2 estações. Aquela estação vai mandar para uma subestação, aonde chegará a mais ou menos 180 mil volts. Dali, ela vai sair para os transformadores em 18 mil volts. E chega à nossa casa a 220 ou 110. Se não houvesse esse descenso energético, quando chegasse 600 mil volts na nossa casa, explodiria tudo. E é isso que acontece com o espírito. Ele precisa desse descenso energético. Então, o perispírito, sendo semimaterial, quer dizer retirado da parte mais quintessenciada do fluido cósmico universal e dos elementos do planeta, aonde o espírito vai encarnar, então ele é semimaterial, para dar a possibilidade desse espírito ocupar este corpo matéria bruta. Já ouviram falar da caixa de brita? Já, né? Todo mundo aqui assiste corrida de automóvel. Para que serve a caixa de brita? Para que o veículo reduza a velocidade sem causar acidente. É isso que acontece com o nosso perispírito, é a nossa caixa de brita. Então veja a importância desse corpo semimaterial para que possamos atuar espírito, energia, num corpo matéria bruta, que só o corpo não tem vida. É o espírito que dá essa vida. Kardec colocou didaticamente daquela forma, um ser trinário. Porém, complementando-se a doutrina espírita, que o próprio senhor Allan Kardec coloca em suas obras, de que a doutrina espírita não está pronta, e que ela viria a ser complementada em tempo futuro, quando a humanidade já estivesse pronta para receber novas informações, é o que vem acontecendo após o advento do Consolador prometido. E temos vários estudiosos e autores, estão aqui citados: Ernesto Bozano, Hermínio de Miranda, Jorge Andréa, Hernani Guimarães, que foi o maior cientista que a doutrina espírita teve, morto em 2003, Francisco Cândido Xavier, em toda a sua obra fantástica, relatada pelo André Luiz, eles vêm complementar toda a codificação que os espíritos nos revelaram. Então, o complexo humano não é mais só aquilo. Ele é algo mais. Ou seja, nós temos um espírito, energia, nós temos um perispírito, que é o ser interexistencial, nós temos um duplo etérico, que é formado totalmente de matéria, e nós temos um corpo físico mais grosseiro ainda que o duplo etérico. E esses 4 unidos dão-nos a sensação que nós somos esse corpo aqui. E nos faz acreditar que nós somos isso aqui, sem imaginar que somos isso aqui, grudadinhos um no outro, e formando uma coisinha só. Estão compreendendo? No duplo etérico é aonde é absorvido o fluido cósmico universal, que vai ser transformado em fluido vital. Esse fluido vital é que nos dá a vida, a possibilidade de movimentar o corpo carnal. E também o duplo etérico produz ectoplasma, que é usado para os processos de cura. Aqui tenho certeza que com o apoio da espiritualidade maior se processam verdadeiras cirurgias, enquanto aqui estamos, usando ectoplasma de todos nós, sem nós sabermos, porque é doado à nossa revelia e utilizado para processos de tratamento, de cura e de cirurgias espirituais, que ocorrem em todas as palestras públicas. Se tivéssemos olhos de ver, ficaríamos maravilhados. Então,
Livro dos Espíritos, na questão 155, Kardec pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinha, a alma se desprende. Pronto. Rompeu, se desprendeu. Questão 155A. A separação se dá instantaneamente ou por uma brusca transição? Responderam os espíritos: a alma se desprende gradualmente. Então não é repentinamente. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, nós temos a história de um companheiro libertado, aonde André Luiz cita isso. Há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, que é a zona dos sentimentos, dos desejos, e está situado no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, ele está situado no cérebro. Então, quando há o processo da desencarnação, começa pelo centro vegetativo, pela parte mais baixa, nos membros inferiores. Tanto que quando a gente se aproxima de alguém que está nos últimos momentos, nós vamos perceber um resfriamento dos membros inferiores. Não é verdade? E depois se dá no centro emocional, nesta região. E por último, rompe-se o centro mental. Quer dizer, quando há o corte do cordão de prata. E para quem não acredita no cordão de prata, peguem o Velho Testamento e leiam Eclesiastes. O último capítulo de Eclesiastes fala do cordão de prata, desta forma como eu estou falando agora. Quando se romper o cordão de prata, o espírito volta para Deus que o fez, e o corpo volta para a terra. Ponto final. Está claro em Eclesiastes. Então o Velho Testamento já se referia a este cordão de prata que temos aqui, que a doutrina espírita nos explica muito bem. Então vamos entender um pouquinho. O tempo está urgindo, né? Vamos passar rápido. Primeiro se desfazem os laços vegetativos, depois o emocional e depois o mental. Eu quero que os senhores olhem nesta ilustração para vocês compreenderem. Aqui está o perispírito, aqui está o duplo etérico, lá o espírito. E aqui o corpo físico. Então vamos ver como isso acontece, a ilustração vai mostrar. Observem daqui para cima. Num processo natural de morte, é isso que acontece. Ficou claro? Então, o duplo etérico pode levar até 60 dias para se dissolver e fica na terra. E o corpo físico leva até 3 anos para se decompor, de 2 a 3 anos. E aqui, o perispírito segue junto com o espírito. Volta a se transformar na parte mais quintessenciada. E segue com o espírito e vai se purificando até se tornar quase que uma coisa só com o espírito, mas não deixa de existir nunca. Então, na questão 154, Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a resposta dos espíritos: não. O corpo quase sempre sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. Então, pessoas de bem e que são desapegadas da matéria, o desligamento dos laços fluídicos entre o duplo etérico e o corpo físico, e entre o duplo etérico e o perispírito, é imediato a morte física. Estão compreendendo? A pessoa não sente dor, não sente sofrimento e também não passa pelo estado de perturbação, como a gente pensa.
Se ela é uma pessoa do bem e se ela é desapegada à matéria. Então vamos ver a ilustração, como é que ficaria? Rompeu-se sem dor, sem sofrimento, imediatamente após a morte. Ora, se o perispírito segue com o espírito, e é só isso aqui que ficou, estão cortados todos os laços, por que eu vou me preocupar com a incineração? Estão compreendendo? Isso é científico, meus irmãos, para a gente refletir. Agora, tem um porém, né? Se a tendência ao mal predomina, e se eu sou muito apegada à matéria, o desligamento desses laços, do centro vegetativo, do emocional e do mental, entre o duplo etérico, o perispírito, permanecem ligados por dias ou por meses. A pessoa experimenta sofrimento e também passa por um estado de perturbação devido à permanência da ligação entre o perispírito e o duplo etérico. Então, aquilo que desapega é verdadeiro. Sem querer fazer propaganda e já fazendo. Mas é bem isso mesmo. Vamos lá, meus irmãos, vamos agilizar um pouco esse processo. Então, olha lá. Permanece ligado. Estão vendo? Quando eu sou uma pessoa do mal e apegada demais à matéria. Essa união entre o duplo etérico e o perispírito impede os recém-desencarnados de ascender ao plano espiritual. E, ao mesmo tempo, devido à perda de ligação com o corpo físico, estão impedidos de agir no mundo material. Quer dizer, nem lá e nem cá. Sofrem. Mas isso não se dá só quando vai incinerar. Isso se dá também quando é enterrado. O sofrimento é igual. Não é só porque eu optei pela cremação que vai sofrer. Estão compreendendo? O que ocorre com suicidas, assassinos e almas pervertidas? O desligamento desses laços entre o perispírito, o duplo etérico, o corpo físico, permanece ligado por meses ou por anos. Mas aí até a lei não permite que seja feito a cremação. A pessoa experimenta muito sofrimento, fica presa em seu corpo físico, vivenciando todo o processo de decomposição e também passa por estado de perturbação bastante acentuado. Então veja a gravidade do suicídio, meus irmãos queridos. Aquele espírito vai ficar ligado. Eu vou fazer a demonstração do que acontece. Vejam a ilustração na tela. Olha, desliga aqui. Desliga aqui. E lá fica ligado. Então, olha o sofrimento de um ser que opta pelo suicídio. Olha o sofrimento de um ser que muitas vezes pervertido desencarna num processo doloroso de assassinato, de homicídio. Para a gente pensar. Mortes violentas por acidente. Na morte violenta, de imediato rompe os laços fluídicos do centro vegetativo emocional entre o corpo físico e o duplo etérico. Em seguida, chegam os socorristas para fazer o desligamento conforme o merecimento de cada um. Então, quando há um processo de mortes violentas, um assassinato, onde uma bala perdida, ou algo que a pessoa não merecia, naquele momento pelo menos, né? Porque a bala nunca é perdida, a morte trágica sempre é devida, né? Ela não acontece sem o cidadão merecer, então temos que ter essa consciência, né? Mas André Luiz nos relata, através de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, que existe uma equipe adredemente preparada
para socorrer aquele cidadão, aquela cidadã, onde então eles cortam os laços e aquele ser é levado a outros planos, às zonas de retificação ou até as colônias espirituais. Então, se temos merecimento, não precisamos nos preocupar. Olha aí o que acontece na ilustração aqui. Ocorre esse rompimento, o resto fica ligado, porém vem a equipe, corta aqui, sem dor e sem sofrimento. Mas tem que ter merecimento. Por isso Jesus disse, a cada um segundo as próprias obras. Portanto, meus irmãos queridos, o receio dos espiritualistas de permanecerem ligados ao corpo depois da desencarnação e por isso sofrer efeito da cremação no perispírito não se justifica. Não temos mais justificativa. Em 71, Chico Xavier, no Pinga Fogo, já disse que havia uma recomendação de Emmanuel, e isso está confirmado no livro Consolador, de que deveria se esperar 72 horas. Mas Chico era muito bondoso, Chico era um ser muito bonzinho, Chico temia falar algo que agravasse alguém. Então ele era muito solidário ao nosso apego, às nossas, vamos dizer assim, às nossas materialidades. E então ele recomenda 72 horas. Tanto inumação como cremação são formas de dar destino ao cadáver e dois processos que destroem o corpo. Para se optar pela cremação, é necessário estar desapegado. E e ser um ser bom, né? Senão, mesmo que ele tenha um pouco de apego, ele é socorrido do mesmo jeito. Richard Simonetti também nos dá aqui uma advertência no livro Quem Tem Medo da Morte. Não há reflexo traumatizante ou inibidor no corpo espiritual, em decorrência à mutilação do corpo físico. E no livro, na Revista Internacional do Espiritismo, ele diz, nosso perispírito, o corpo espiritual, é afetado pelo que fazemos e não por aquilo que faz do nosso corpo. Diante disso, é importante reconhecer que muito mais importante que semelhantes cuidados seria cada um de nós cultivar uma existência equilibrada, marcada pelo esforço da autorrenovação, da prática do bem, a fim de que em qualquer circunstância que ocorra a nossa morte, libertemo-nos prontamente, sem traumas, sem preocupação com o destino que vão dar ao nosso corpo. É um pouquinho só de esforço de cada um, meus queridos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos preservar o nosso meio ambiente. Vamos optar por aquilo que a nossa consciência melhor nos dirigir. Mas vamos refletir sobre aquilo que vimos hoje. Este é o convite. Eu agradeço a atenção de todos, que nesse momento Jesus os abrace e lhes proporcione uma profunda paz. E muito bem. Muito obrigado. Nós agradecemos bastante a Gleci com essas informações e no final da palestra ela fechou com chave de ouro, né, dizendo que a gente tem que trabalhar durante a vida, né, porque se a gente trabalhar errado durante a vida, qualquer que seja o gênero de morte, a gente vai sofrer. E se a gente trabalhar direitinho, pode cremar, pode quebrar em pedacinho, que não vai acontecer nada, nós vamos estar liberados. Então vamos aproveitar essas palavras sábias e vamos trabalhar para que a gente possa ficar tranquilo sempre, qualquer que seja o que tiver previsto para o nosso desencarne. Mais uma vez agradecemos a Gleci.